Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre conceitos demográficos. Conceitos demográficos ou os estudos demográficos estão relacionados à compreensão sobre determinadas características da população de uma determinada localidade, seja um país, um estado ou uma determinada região. Então, os estudos populacionais ligados e relacionados justamente a esse conhecimento sobre o perfil e a evolução das populações humanas no tempo e no espaço. E é para isso que a gente precisa de alguns conceitos e indicadores demográficos expressos quantitativamente, ou seja, na forma de dados estatísticos. E quando falamos em dados estatísticos, estamos falando em conjuntos de informações que foram coletadas com diferentes ferramentas e que servem de subsídio para gestores públicos pensarem em estratégias de educação, saúde, atendimento ao idoso e outras tantas necessidades que podem surgir de uma população. No território brasileiro, nós temos o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pela coleta de dados pelo censo demográfico, além de outras coletas de dados para uma melhor compreensão dos aspectos sociais e econômicos e populacionais do nosso país. Nós vamos ter ali a definição de população, que conforme você pode ver, é o conjunto de indivíduos que habitam uma determinada localidade, seja uma região, um país ou a população mundial, e que população absoluta está relacionada ao número total de pessoas que vivem em um determinado lugar. E ainda falando em população, a gente vai observar duas tabelas na tela, onde do lado direito nós vamos encontrar os países menos populosos e do lado esquerdo nós encontramos os países mais populosos, valendo um destaque para a China e Índia, que reúnem aproximadamente 3 bilhões de habitantes, ou seja, dois países do nosso planeta que dispõem de um total de 8 bilhões de habitantes aproximadamente. Esses dois países juntos têm aproximadamente 3 bilhões de habitantes. Nós também vamos ter densidade demográfica ou população relativa, que é uma relação direta entre o número de habitantes e a área do território, onde a densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro, pois, dividindo o total de habitantes pela área, nós vamos ter uma média de 24 pessoas podendo habitar por quilômetro quadrado. É claro que também vamos observar algumas áreas do território brasileiro que reúnem uma maior quantidade de pessoas, uma maior densidade demográfica e outras que apresentam menores densidades demográficas, como, por exemplo, a região norte, em função da presença da floresta amazônica, e a região centro-oeste, em função das atividades de agropecuária. E é importante também destacar que os países podem ser classificados em pouco populosos e densamente povoados. Nós temos ali países populosos e fracamente povoados, populosos e densamente povoados, ou ainda pouco populosos e fracamente povoados, sendo uma relação direta entre a quantidade de pessoas e o território desse país. E ainda alguns conceitos que são importantes de serem destacados é o conceito de taxa de natalidade, que está relacionado ao número de nascimentos para cada 1.000 habitantes, a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos por 1.000 habitantes, e o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e que vai nos dar informações sobre a população, se ela está tendo um acréscimo ou se ela está tendo um decréscimo, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. E ainda a taxa de fecundidade, que está associado ao número médio de filhos por mulher, a taxa de reposição, que está associado à taxa de fecundidade, quando ela é acima de 2,1 filhos por mulher, e a expectativa de vida, que é o tempo médio de vida da população, ou seja, qual é a idade média que as pessoas elas estão atingindo. Neste vídeo falamos sobre conceitos demográficos. Espero que tenham gostado e até breve.